Olá, uma pausa na sua navegação para eu trazer uma perspectiva diferente sobre talento e inteligência que vai aí te ajudar a ter uma ideia mais realista e mais moderna sobre educação e também sobre o diagnóstico, né? Principalmente se você aí tiver na situação que o seu filho ou sua filha precisa aí ir para um psicólogo ou neuropsicólogo ou psiquiatra para fazer uma avaliação e você tá com medo, né, do que possa vir dessa avaliação, qual que vai ser o diagnóstico. Então, eu gostaria, te convido a assistir esse vídeo até o final comigo, porque você vai ter aí uma ideia mais realista e mais moderna de educação, inteligência, talento e também diagnóstico, tá? Mas antes, eu queria desmistificar um pensamento que, infelizmente, ainda é muito comum a gente ouvir. Muitas pessoas, gente, pensa que a gente já nasce com o nosso talento e a nossa inteligência. E essa ideia, esse pensamento é neurologicamente falso. Várias, não estou falando aqui de poucas, estou falando assim de muitas pesquisas científicas conseguiram aí demonstrar que o nosso cérebro, gente, ele vai sim estar num constante crescimento e numa constante evolução. E o que que isso tem a ver com inteligência e talento? O fato de que o nosso cérebro está numa constante evolução e num constante crescimento quer dizer que nós podemos sim desenvolver a nossa inteligência e o nosso talento. E se a gente tiver ali cercado, né, de estratégias adequadas para gente, né, a gente pode sim dar uma guinada muito boa na nossa inteligência e no nosso talento. O nosso cérebro, gente, ele é também altamente dependente das nossas experiências. E quando eu falo aqui experiências, eu não estou falando só das experiências boas, mas também das experiências aí ruins, né? Que seriam aí as nossas lutas, as nossas falhas, os nossos erros, né? Esses três, as nossas lutas, as nossas falhas e os nossos erros, eles têm sim uma influência poderosíssima no nosso cérebro. Talvez isso pode ser até tópico para um outro vídeo. Mas enfim, as nossas experiências, boas e ruins, elas têm uma influência poderosíssima no nosso cérebro. Não só as nossas experiências, mas também o nosso ambiente. E quando eu falo ambiente, eu não estou falando aqui no lugar que a gente vive, mas eu estou falando também das pessoas que a gente está em contato, as pessoas com quem a gente se relaciona. Também tem uma influência muito grande no nosso cérebro. Então, resumindo, né, as experiências positivas e negativas e o nosso ambiente, eles vão sim construir a nossa arquitetura cerebral. E eu tô falando aqui de inteligência, talento, né, potencial, e cérebro, então vou ter que usar aqui o meu cérebro para ilustrar, para explicar melhor para vocês. Esse daqui é um modelo do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, gente, ele vai se desenvolver de trás para frente. Então, essa parte aqui é a parte de trás do cérebro e essa parte aqui é a parte de frente. Então, o que que eu tô querendo dizer? O nosso cérebro, ele começa a se desenvolver aqui e a última parte do nosso cérebro que é desenvolvida é a parte da frente. Na nossa cabeça seria mais ou menos assim. É assim que o nosso cérebro tá. Então, essa parte aqui de trás, ela começa a se desenvolver primeiro e a última parte
né, é a parte da frente, que fica mais ou menos aqui, que é essa parte aqui, que é chamada de área frontal, né? Frontal vindo aí de frente, essa parte aqui. Por que eu tô falando da área frontal do nosso cérebro? A área frontal do nosso cérebro, né, que é a última aí a se desenvolver, ela é importantíssima para a gente, para nós seres humanos. É essa parte aqui, é a área frontal que faz a gente ser único. É essa parte aqui que faz eu ser a Thalita, psicóloga dos gringos, e você ser você, né, que está assistindo aí a psicóloga dos gringos. É nessa área frontal, gente, que a gente vai desenvolver habilidades importantíssimas para a nossa vida, habilidades aí que estão ligadas ao nosso talento e à nossa inteligência. Alguns exemplos aí de atividades que são desenvolvidas na área frontal do cérebro. Por exemplo, a habilidade de você avaliar o ponto positivo e o ponto negativo de uma situação, de uma circunstância. Na área frontal, você também vai desenvolver a habilidade de controlar os seus impulsos. É na área frontal, gente, que nós vamos desenvolver a habilidade de pensar no futuro, a nossa habilidade de planejar. Então, gente, são só alguns exemplos de algumas habilidades que a gente desenvolve aqui na área frontal, e essas habilidades claramente estão aí, né, conectadas com a inteligência, com o talento. E aí eu vou repetir, se não ficou óbvio, essas habilidades, gente, que a gente desenvolve na área frontal, a gente não nasce com elas. A gente desenvolve essas habilidades. E isso tudo, gente, vai estar indicando o quê? Isso indica que a genética sozinha, ela não pode, ela não vai determinar o nosso futuro, o nosso talento, a nossa inteligência. A genética sozinha, ela não vai definir o nosso destino de maneira alguma. Se a gente abraça a ideia de que a gente nasce com o nosso talento, o nosso potencial, a nossa inteligência, a gente vai estar aí sendo, né? Primeiro, como eu demonstrei, neurologicamente falso, que é uma ideia falsa, é um conceito falso, mas a gente também vai estar aí sendo moralmente errados, porque a gente vai estar negando o potencial de aprendizado do ser humano, né? Que todos nós temos e está em constante evolução, em constante crescimento, como já foi comprovado cientificamente. E uma outra consequência perigosíssima dessa ideia falsa, moralmente errada, de que a gente nasce com inteligência e talento, é a ideia de que a gente vai estar, se a gente abraça essa ideia, a gente vai estar prejudicando gerações futuras, né? A gente vai estar cometendo assim um erro gravíssimo. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes os professores, algum professor observou que um determinado aluno precisa de passar por uma avaliação neuropsicológica, né? E se os pais dessa criança abraçam a ideia de que a gente já nasce com inteligência e com talento, né, que isso é inato, que a gente já vem para o mundo com isso, se esses pais, né, tem aí essa circunstância, né, a professora fala, você tem que levar fulano num neuropsicólogo, porque tem algo ali. Esses pais vão ter medo de levar
a criança, né, o filho, para o profissional, porque eles vão ter medo do diagnóstico, porque eles vão entender, né, que o filho, o fato do filho precisar de uma avaliação psicológica, ou de uma avaliação psiquiatra, ou avaliação neuropsicológica, vai indicar que o futuro do filho é um fracasso, né? Que o filho não é inteligente, que o filho não pode ser, não pode ter sucesso, não pode ter talento. Mas isso, gente, é errado, né? O fato, né, da criança precisar ali de uma avaliação neuropsicológica, de uma avaliação psiquiatra, de uma avaliação psicológica, né, é ali a chance, a oportunidade, né, que o seu filho vai ter de construir um ambiente adequado para que ele desenvolva a inteligência, o potencial e os talentos dele, né? Isso que significa, né, uma avaliação psicológica, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psiquiátrica de uma criança, né? Que você vai estar ali na oportunidade de poder construir um ambiente mais adequado às necessidades dele, que vão sim ajudar o seu filho, a sua filha, a, né, construir, a desenvolver a inteligência, né, o potencial e o talento que com certeza esse ser humano tem. Porque, de novo, gente, as nossas experiências, né, o nosso ambiente, eles vão sim nos ajudar a construir a nossa arquitetura cerebral. O nosso ambiente, as nossas experiências, eles vão sim nos ajudar a desenvolver o nosso talento, a nossa inteligência e também o nosso potencial. Então, aí, com isso, eu termino esse vídeo e faço um pedido para você aí abraçar essa, né, essa perspectiva realista, moderna e científica. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!